Os concessionários de carros têm como objetivo principal vender veículos, algo que muitos desconhecem. Os concessionários de carros alugam os veículos que trazem para seu lote, não os possuindo de fato. E possuir esses veículos no lote custa algum dinheiro a cada mês. Isso é chamado de custos de plano de piso, e a cada mês eles estão perdendo dinheiro. Idealmente, em um mundo perfeito, as concessionárias de carros querem que um veículo seja descarregado do caminhão e saia do lote em 60 a 90 dias. Caso contrário, começam a perder dinheiro e precisam ser mais agressivos. Compartilharei 5 estratégias principais que concessionárias de carros estão analisando para mover veículos do lote. Se eles não conseguem vender, resta responder: o que acontece com os carros novos que nunca são vendidos? Vamos começar agora. A vida é curta demais para carros monótonos. De acordo com a Cox Automotive, eles coletam dados sobre as vendas de diversos veículos. E marcas como Toyotas, Hondas, veículos Lexus se saíram extremamente bem e geralmente se saem. Portanto, as vendas costumam ir e vir rapidamente. Eles ficam em torno daquele 20 a 35 dias. O veículo aparece e praticamente desaparece. Todos sabemos sobre a entrega no prazo. A Toyota e a Lexus estavam fazendo isso e mantiveram muitos de seus veículos em circulação, sem muito estoque no pátio. Mas há muitas marcas que frequentemente não atingem a marca. Eles pedem demais e, de repente, é um grande risco ter muito estoque no pátio e não conseguir vender. Alguns fabricantes ultrapassaram esse alvo. Milhares de veículos ficaram nos pátios de carros em todo o país sem serem vendidos. O destino desses veículos é desconhecido. Muitos da Stellantis e dos grupos Jaguar Land Rover enfrentaram dificuldades nas vendas. Um veículo como o Challenger, por exemplo, possuía um estoque excepcionalmente alto de suprimentos diários. Em suma, mesmo se a produção fosse interrompida hoje, após um ano ainda haveria estoque disponível. As vendas estavam fracas. Assim, carros de baixo desempenho ou vendedores e fabricantes ruins buscam maneiras de se desfazer deles. Eles têm que olhar para uma tática-chave. Claro, estamos falando sobre incentivos, muitos incentivos como este, por exemplo. 4,99% no contrato de locação do Macan Electric, Cayenne ou Taycans. Muitos fabricantes lutam para vender seus carros, então eles têm que incentivá-lo. Eles oferecem taxas de financiamento de locação que podem chegar a 0%. Eles podem incluir extras ou adiar seus pagamentos por alguns meses, digamos por 6 meses. Às vezes diretamente no nível do revendedor ou até mesmo o fabricante se envolve. Veículos com vendas cronicamente baixas costumam ter incentivos por toda parte. A Ford é conhecida por isso. Também vimos Rams da Stellantis que não estavam à venda, assim como os produtos Jeep. Agora estamos vendo a Jeep reduzir seus preços. Segundo a Cox Automotive, o fornecimento deles também aumentou para mais de 150 a 160 dias. Alguns dos piores vendedores do setor, fabricantes e revendedores, precisam oferecer incentivos para impulsionar as vendas de seus produtos. Eles oferecem melhores taxas de financiamento, oportunidades e até alguns extras e incentivos. Podem se dirigir aos próprios vendedores ou funcionários da empresa com descontos para funcionários, onde os funcionários podem investir em alguns desses produtos por um valor em dólar com desconto. Muitos desses revendedores preferem vender para um funcionário mesmo a preço de custo do que ter prejuízo, ou deixar o veículo parado por 2 a 4 meses sem conseguir vendê-lo. Este carro, por exemplo, está parado aqui há meses, sendo um ótimo candidato para um desconto na compra por um funcionário. Se os incentivos não estão sendo suficientes, como você pode ver em muitos desses carros estacionados aqui, a próxima abordagem é transformar alguns desses veículos novos em usados. Veículos usados geralmente vendem muito mais fácil, há muito mais flexibilidade para os revendedores venderem a seu próprio preço. Além disso, eles podem misturá-los ao seu inventário. Frequentemente, esses veículos se tornam os carros de passeio do gerente geral e alguns membros seniores da equipe também podem usufruir deles. Então, alguns desses veículos, as próprias concessionárias realmente compram o veículo, colocam em sua frota, e esses números estão distorcendo as vendas. Isso ajuda a cumprir a cota deles e a vender alguns desses novos veículos para colocá-los em suas frotas. Eles também os usam para empréstimos de serviço, então a maioria das concessionárias terá um departamento de serviço. E frequentemente eles terão alguns veículos circulando para quando as pessoas precisarem do serviço ou deixarem seus veículos. Que há um veículo de empréstimo esperando por eles, quero dizer, você terá veículos como este, um empréstimo de serviço.
Eles podem ter 1 ou 2 caminhões, assim, uma nova fronteira, e veículos menores que podem emprestar, fazendo os clientes se sentirem bem ao deixar seu veículo aqui. Isso parece ser vantajoso para muitos compradores e donos dessa marca. E pegando alguns dos modelos menos populares, talvez as cores, os estilos ou o inventário VIN que está parado no lote há algum tempo. Eles podem simplesmente decidir colocar em sua frota um veículo que está parado há 6 meses. A terceira tática que muitos concessionários estão usando para tentar vender carros que não estão vendendo bem é pensar sobre a demografia. Embora cada fabricante venda um amplo espectro de diferentes modelos, às vezes certos lugares, certas geografias simplesmente não vão bem. A Califórnia, por exemplo, vai vender melhor carros esportivos conversíveis, veículos de tração nas 2 rodas. Por outro lado, se você está lidando com climas do norte, com muita neve no chão como esta, provavelmente terá melhores resultados com caminhões e picapes, que devem ser seu foco. Se você tem estoque que não está vendendo, às vezes esses revendedores estão atravessando a cidade, o estado, o país e até as fronteiras para tentar movimentar parte do seu estoque. Eles podem transportar veículos esportivos de alguém no norte que não consegue vender para um comprador interessado na Califórnia ou na Flórida. Frequentemente, esses revendedores negociam entre si, às vezes trocando ou apenas comprando uns dos outros. Mas geralmente isso apenas significa que eles estão buscando outras formas de vender o veículo em outro lugar. Se não conseguir vender localmente, talvez precise procurar em outro lugar, pois alguém pode se interessar. Se o carro não for vendido até lá e a situação estiver desesperadora, não importa o que façam, não conseguirão incentivá-lo. Ninguém está comprando e claramente não está se movendo. Se não há interesse após 6, 7, 8 meses, o que o revendedor faz com um veículo assim? Isso nos leva à quarta opção e tática que muitos revendedores estão considerando para se livrar do estoque de vendas fracas. Frequentemente, eles o levam para o leilão. A casa de leilões é onde muitos revendedores vão para disputar. Em situações desesperadoras, eles têm um lugar onde podem potencialmente descarregar seu estoque. Existem algumas opções: há o leilão aberto e há o leilão fechado e aquele que fechou o leilão. Trabalhei há anos para um leilão de concessionária Ford. Esses eram geralmente repossessões e veículos da Ford Canada que passavam pela casa de leilões. Havia alguns independentes, mas geralmente era um leilão fechado. Há também um leilão aberto onde muitos revendedores de marcas não específicas costumam aparecer e comprar alguns desses veículos. De fato, este é um lugar onde revendedores podem se desfazer de veículos, geralmente com algum prejuízo. Frequentemente eles não estão lucrando e geralmente estão tendo prejuízos. Mas perder um pouco de dinheiro em 1 ou 2 transações é melhor do que ter um veículo no pátio, que está lá há 8 a 12 meses, já te mostrei antes. Veículos de 2022 e 2023 ainda em concessionárias. Novíssimos, estoque antigo com plástico no assento. Não vendem devido a preço, cor ou acabamento. Ninguém quer. Então, essa é uma opção para muitos concessionários enviarem através da casa de leilões, indo para o leilão aberto. Muitas lojas de aluguel obtêm seu inventário de lá, e você frequenta várias delas. Você verá carros simples com acabamento talvez desagradável e cores sem graça ou chatas. Você costumava se perguntar, muitos são encomendados pela frota, mas alguns são adquiridos em leilões. Eles pagam uma taxa mensal, assim como nós. Quando você está comprando seu carro novo e paga com um empréstimo, são pagamentos mensais que você está fazendo todo mês. Além dos juros, as taxas acumuladas começam a impactar na perda de lucro, algo que os revendedores querem evitar. Depois de 60 a 90 dias, se o veículo ainda estiver no lote, eles estão ficando mais insistentes e alguns desses incentivos estão começando a aumentar. O pior é que, frequentemente, os carros vistos no lote não são tudo. Muitos desses OEMs possuem megalotes onde armazenam estoque extra, produtos que não são populares e não estão vendendo bem, e eles terão esses lugares isolados. Frequentemente, as pessoas desconhecem a existência desses veículos que não estão à venda e ficam retidos nesses locais. E se não conseguirem incentivá-lo? Se ninguém comprar e eles não tiverem para onde ir? Bem, existem muitos modelos impopulares. Muitos EVs têm enfrentado dificuldades com as vendas. Muitos modelos impopulares, veículos que estão simplesmente desatualizados, impopulares, não confiáveis, astelantes. Porém, há outras alternativas caso não consigam se desfazer deles por leilão ou de outro modo. Frequentemente, eles acabam sendo enviados para mercados internacionais, como Ásia, América do Sul e possivelmente Europa.
Locais onde podem manipular um mercado mais direcionado para aquele tipo de veículo, então poderiam considerar tais opções. Em outros casos, alguns desses OEMs estão dispostos a sucatear esses veículos, desmontá-los, retirar motores e peças e colocá-los de volta na prateleira como peças de reposição usadas. E eles podem recuperar isso e chamar de baixa, sucatear o resto. Eles não vão querer arriscar a reputação da marca e vendê-los com um desconto tão baixo que isso signifique prejudicar o valor da marca. Todo veículo tem uma data de nascimento e uma data de validade. Você vai verificar isso. Estamos falando de alguns dos melhores carros deste ano para 2025. Você vai adorar. Espero ver cada um de vocês na próxima. Vejo todos vocês em breve. Tchau.